Eu queria que as minhas primeiras palavras sejam para parabenizar os organizadores, para parabenizar a nova ONG, para parabenizar a Prefeitura de Campina Grande, o governo da Paraíba, os Correios e Telégrafos e todos vocês que se deslocaram aqui para participar desse evento tão extraordinário que é o evento da Nova Consciência. Será que esse mundo tem jeito? Essa é a grande pergunta que se faz. Será que esse mundo tem jeito? Nós que temos assistido a história da humanidade com tanta insensatez, com tantas guerras, com tantas lutas, com tantas maldades. E se disséssemos que isso é uma coisa do passado, mas não presente nos dias de hoje, podemos ver a história da humanidade coberta de sangue, coberta de maldade. E nos dias de hoje ainda encontramos tanta tristeza, tanta luta, tanta miséria, tanta desigualdade. Por que até hoje não foi possível se construir um mundo de paz? Por que é preciso que nós, aqui, humildemente, todos nós, possamos estar buscando encontrar meios e modos de criar uma cultura de paz? E aí vem a pergunta, será que esse mundo tem jeito? Eu penso que a questão realmente é profunda, é complexa. Na verdade, ela é muito simples. É muito simples porque basta boa vontade para isso. Basta vontade política para criar um mundo de paz. Mas é complexo a construção de caráteres, de pessoas, de pensamento, de opinião pública que venham realmente criar essa cultura de paz. E é nisso que eu vou tentar mergulhar um pouco com todos vocês que estão aqui para encontrarmos as saídas, se essas saídas existem. Porque nós temos tido gigantes na nossa Terra, no nosso planeta, Jesus Cristo, Buda, Krishna, nossa, tantas figuras do mundo atual, Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Betinho, tantas pessoas maravilhosas nós temos tido no mundo e o mundo ainda parece que não conseguiu deslanchar. E aí que eu vou tentar mergulhar com vocês para nós encontrarmos se existem saídas, onde é que estão as saídas. Eu penso que é preciso, em primeiro lugar, a gente perceber que, embora seja verdade, que o mundo tem uma história muito trágica, que o mundo de hoje é um pouco melhor do que o mundo de ontem e muito melhor do que o de anteontem. Que antigamente as guerras eram guerras de saque, eram guerras expansionistas, eram guerras para roubar, inclusive, as mulheres dos outros. Era uma guerra para fazer escravos. Era o normal da guerra que os vencidos se tornassem escravos. Isso não faz muito tempo. Isso era a normalidade. O vencido se tornava escravo, era morto ou se transformava em escravo, e isso era considerado assim como que um direito do vencedor. E por isso também as guerras eram guerras trágicas, tirânicas. E nós vamos ver as cidades do passado, nós vamos ver as cidades-estados com muralhas. Roma tinha muralhas, Londres tinha muralhas, Paris tinha muralhas. Isso sem contar as milhares de outras cidades com as suas muralhas, porque existia uma guerra total entre uma cultura de um povo com a de outro povo, porque eram guerras expansionistas, eram guerras de saque. E hoje, até para fazer as crueldades que fazem, e fazem muitas, elas estão aí presentes para nós vermos todos os dias, sentem a necessidade de se justificar o mundo, sentem a necessidade de ter uma bandeira ética, apesar de que o comportamento é nada ético,
mas sentem a necessidade de dizer, não, eu estou fazendo isso porque é melhor para a humanidade, eu estou fazendo em nome de uma bandeira. Então, nós vemos que há um processo evolutivo, e a guerra, embora faça muitos mortos, e elas sejam realmente terríveis, já não tem mais o sentido de fazer escravos diretos, da forma que ocorriam anteriormente, embora há outros tipos de escravidões, escravidões econômicas, escravidões culturais, mas se percebe que há um processo evolutivo, se percebe que o mundo caminha com valores que vão se aperfeiçoando eticamente, e que essa questão da opinião pública, ela tem um poder muito grande. A opinião pública tem um poder extraordinário. Ela é mais forte do que o poder executivo, que o legislativo, que o judiciário, que a própria mídia. Embora a mídia manipule a opinião pública, mas a opinião pública tem um poder extraordinário. E que a opinião pública pode transformar o mundo. E aí, então, nós vemos outro dado que é muito importante, que muitas vezes um ser isolado, independente, sozinho, lutando quase sozinho, talvez seja a força de expressão dizer quase sozinho, porque eles se transformam em lideranças e que sempre têm os seus liderados, mas lutando como uma ponta de lança, eles vão à frente na sua defesa de princípios, e que eles quase que sós fazem uma transformação da sociedade. Acho que um exemplo básico, talvez o maior que nós tenhamos, para citar na história da humanidade mais recente, é Mahatma Gandhi. Gandhi, com a sua bandeira da não violência, ele conseguiu vencer os ingleses, que estavam há 150 anos na Índia, e dentro de uma postura de dignidade, de caráter, um homem assim, fininho, magrinho, mas com um poder extraordinário por detrás de si, que era o poder da coragem, o poder da convicção, o poder da honestidade, o poder do seu caráter. E esses outros nomes que eu mencionei aqui, nós vemos também verdadeiros gigantes. Mandela passou 27 anos preso porque defendia o seu povo, que foi escravizado, defendia que não existisse o apartheid. E lembre-se que quando ele estava há 25 anos na cadeia, ele foi condenado à prisão perpétua. Quando ele estava há 25 anos preso, ofereceram a liberdade a ele, desde que ele não se interferisse na política. E o que é que ele disse? Ele disse: os prisioneiros não fazem contrato. O contrato juridicamente depende da liberdade do contratante de livremente contratar. O prisioneiro não tem liberdade para fazer contrato. E ele já meio século, um quarto de século preso, resistiu à tentação de receber a sua liberdade imediata para permanecer na sua luta, e luta que o glorificou com a vitória final da liberdade do povo sul-africano, um gigante que pisa na nossa terra. E aí nós passamos a perceber que, às vezes, algumas pessoas sozinhas fazem um trabalho gigantesco. Vejam também Martin Luther King. Martin Luther King lutou contra também o racismo nos Estados Unidos, foi assassinado por causa disso, mas é decorrente, sobretudo, da sua luta, e que certamente com muitos liderados, mas decorrente da sua luta, que nós tivemos a mudança desse costume bárbaro que existia nos Estados Unidos da América do Norte até poucas décadas atrás. Então, nós passamos a perceber outra coisa também. Passamos a perceber que é possível a transformação, que essa transformação é possível, e que ela depende fundamentalmente de corações e mentes totalmente despojados dos seus interesses pessoais, para que possam trabalhar pelos interesses da humanidade, para os interesses da globalidade. Nós passamos a perceber
que enquanto uns são capazes de matar para defender interesses pessoais, até ilegítimos, existem outros que são capazes de dar a própria vida para defender interesses que não são sequer os seus próprios interesses. E é entre esses dois polos que está a humanidade, é entre esses dois polos que estamos todos nós. E nós podemos também perceber na história da humanidade que quando um pensamento começa a se transformar ou começa a crescer, começa a se avolumar, começa a ser uma opinião pública majoritária, começa a ser aquilo que chamam na física da massa crítica, que há um ponto de mutação em que realmente a partir daquele momento as coisas mudam. Nós vemos que vivemos aqui no Brasil a escravidão durante séculos. Muitos séculos nós tivemos. A história do Brasil é a história da escravidão. Com o nosso irmão negro arrastado, acorrentado, caçado como um animal quando fugia. Mas existiam os abolicionistas. Certamente muitos e muitos deles morreram sem ver a abolição. Mas foi exatamente através daquela formação de uma opinião pública num sentido contrário, através de criar uma mentalidade nova, através de uma cultura de paz, no caso de uma cultura abolicionista, que estes homens acabaram conquistando aquilo que foi a transformação para uma liberdade, pelo mínimo no que diz respeito à escravidão direta, que então existia, e para que nós tivéssemos uma nova mentalidade. Hoje, se alguém for falar em escravidão, ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar uma coisa dessa. O que é que mudou? Alguns tolos poderiam dizer que foi a lei que mudou. Não foi a lei que mudou. Foram os valores que mudaram. E esses valores, eles são transformados por nós mesmos. Somos nós que temos o poder de transformar esses valores. Se ainda hoje existem as guerras que existem, guerras religiosas, guerras de verdadeiro saque, para se ocupar o outro país em razão de suas riquezas, se ainda existe isso, é porque nós, que somos defensores de uma cultura de paz, ainda não conseguimos criar uma massa crítica, ainda não conseguimos criar uma opinião pública tal que isso se transforme e que os seres humanos não aceitem mais isso. Não há transformação para a humanidade que não seja a partir de nós mesmos, da própria humanidade. E é preciso, sobretudo, que todos nós, especialmente aqueles que estão aqui, porque aqueles que estão aqui, eles só se deslocaram porque acreditam nessa cultura de paz. É preciso que nós possamos unir as nossas forças, a nossa mente, o nosso coração, para não aceitar de maneira alguma as maldades e crueldades que estão presentes nesse mundo, para levantar a nossa voz sempre em defesa da paz mundial, sempre em defesa do desarmamento mundial, sempre em defesa da convivência pacífica entre os povos, sempre em defesa de um mundo onde impere, acima de tudo, a fraternidade entre todos. Um mundo sem fronteiras, um mundo sem armas, um mundo em que homens, os seres humanos, possam viver fraternalmente, respeitados sempre todas as tradições, respeitadas as religiões, respeitadas as línguas, respeitadas as diferenças culturais. Mais do que respeitadas, valorizadas essas diferenças. Não um mundo hegemônico com uma única cultura, com uma única religião, com uma única língua, mas um mundo maravilhoso, com muitas culturas, com muitas religiões, com muitas tradições, com muitos amantes a Deus de maneira diversa, de maneira diferente. E isso depende de nós. Eu, mais uma vez, vou lembrar aqui Martin Luther King, porque ele tem uma frase exemplar. Nesta frase, ele disse assim: pior do que os poucos que muito mal nos fizeram, fez a grande maioria
que ficou sentada sem fazer nada. Ele estava exatamente reclamando que enquanto ele lutava pelo respeito racial nos Estados Unidos, enquanto ele enfrentava essa luta, enfrentando o Ku Klux Klan e todos aqueles grupos conservadores reacionários, a grande maioria apenas assistia, apenas olhava, ao invés de estar junto numa participação de uma transformação dessa natureza. E certamente nós, para transformarmos esse mundo, nós vamos precisar, todos nós, sem exceção, estarmos presentes para dizer que não aceitamos o que está aí. Não aceitamos a crueldade humana. Não aceitamos que a espécie humana não saiba se reger, se orientar, se dirigir de uma forma inteligente, de uma forma sábia, de uma forma verdadeiramente humana. Nós vivemos ainda num mundo em que os valores principais são do individualismo, são do salve-se quem puder, são da competitividade, quando nós temos que viver num mundo de solidariedade entre todos nós. Nós ainda vivemos num mundo com guerras religiosas, com guerras de uns e outros porque a minha religião é melhor que a sua, ou coisa parecida. E ainda vivemos num mundo com diferenças de raça, quando nós temos que viver num mundo onde haja o reconhecimento da grande fraternidade universal. E honra seja feita aos anarquistas, que eles tinham como lema: minha família é a humanidade. Minha família é a humanidade. Que todos nós possamos realmente incorporar dentro do nosso sangue, das nossas veias, do nosso pensamento, do nosso coração, que todos os seres humanos são nossos irmãos. E que os que estão mais perdidos são os que precisam mais compaixão, são os que precisam mais amor, e que todos os líderes religiosos, de quaisquer religiões, sempre teriam muita compaixão por aqueles que estão extraviados e que estão perdidos. É uma questão complexa, é uma questão que, em primeiro lugar, nós temos que ter discernimento para perceber o certo e o errado, o eterno e o transitório. No budismo, nós encontramos como o primeiro item do óctuplo caminho a reta crença, que é a reta percepção da vida. Enquanto nós não percebermos que somos verdadeiramente irmãos, que somos todos filhos de um mesmo pai, de quaisquer nacionalidades, de quaisquer religiões, de quaisquer raças, de que existe uma identidade profunda entre todos os seres humanos, que é uma ilusão a separatividade, que a rigor não existe nem o outro faz parte da nossa vida, porque nós isoladamente, nenhum de nós tem significado nenhum, mas a partir do momento em que nós vivemos em relação dentro da sociedade humana, a nossa vida se faz com aquilo que nós chamamos o outro, mas que é uma ilusão. Não existe o outro, ele é parte da nossa própria experiência de vida, faz parte da nossa humanidade. Essa ilusão de separatividade dos seres e cada um buscando o melhor para si, pouco se importando com o outro, é que cria a base de uma percepção equivocada do que é a humanidade. Nós temos que buscar encontrar essa visão perfeita de que nós somos seres divinos. Estamos muito identificados com a nossa carne, com o nosso corpo físico transitório, com a nossa mente, com a nossa cultura, com as experiências de vida, com as nossas emoções, sem perceber que verdadeiramente nós somos seres divinos. Todos nós, sem qualquer exceção, por pior que seja a pessoa dentro da sua manifestação de vida, ela está desviada, desorientada, mas por isso mesmo
na medida em que todos nós somos uma fagulha de Deus, nós somos o próprio caminho, o caminho está dentro de nós, nós somos a própria divindade, a divindade faz parte de nós, e nós vivemos num mundo de competição, uma competição descabida em relação a nós mesmos e a nossa falta de percepção da vida. Nós tínhamos que entender um pouco melhor, em primeiro lugar, quem somos nós. Nós nos identificamos demais com a nossa personalidade. Mas dentro de algumas décadas, todos nós já teremos ido embora. Todos nós. Os menores, talvez, umas 10 décadas. Mas todos nós, outros maiores, algumas décadas já fomos embora. Não existe mais esse corpo físico aqui. Não existe mais essa presença aqui. E nós, então, ao perceber que somos esse ser divino, espiritual, temos que perceber que esse ser está em todos os outros. Todos os outros fazem parte da nossa vida. E aí, então, nós vamos perceber que nós temos um corpo físico, temos um corpo emocional, temos um corpo mental, mas nós não somos nada disso. Tudo isso é transitório. Nós somos a essência, nós somos a vida. E então, quando eu pergunto, será que esse mundo tem jeito? Eu penso que nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma visão clara de quem somos nós, do mundo em que vivemos e do que é possível ser feito. E ao perceber que nós somos seres espirituais, que estamos aqui num processo evolutivo, que utilizamos de veículos de manifestação, nós precisamos, em primeiro lugar, nos identificar com essa nossa natureza divina. Dizem, ainda me socorrendo nos budistas, porque é uma religião filosófica e é fácil se socorrer deles, que o segundo passo do óptimo caminho é o reto pensamento. E o reto pensamento por quê? Porque o nosso pensamento cria quem nós somos. Nós somos fruto daquilo que pensamos. Aquilo que pensamos é aquilo que construímos para a nossa vida e para nós. E nós vamos perceber que se nós quisermos mergulhar com profundidade nesse primeiro passo, que é nos apontado, na verdade, o segundo passo que nos é apontado no óptimo caminho, que nós precisamos observar os nossos pensamentos. Olha que coisa interessante, observar os nossos pensamentos, porque como nós nos confundimos com os pensamentos, não percebemos que nós podemos observar os nossos pensamentos. Eu posso dizer, não, eu não devo pensar isso de João nem de Antônio, eu estou sendo insensível de pensar uma coisa. Vejam como existe alguém que pode censurar o pensamento. Esse alguém é a nossa essência, é a nossa consciência. E se nós nos habituarmos a observar os nossos pensamentos, nós estaremos com esse processo percebendo claramente que existe aquilo que somos nós mesmos, que é a nossa essência, e que existe o nosso veículo mental, e que devemos purificá-lo, que é da purificação dos nossos pensamentos que nós vamos poder construir sentimentos puros, palavras puras, ações puras, e um comportamento correto dentro da humanidade. Porque não tenho dúvida, nós só vamos transformar a humanidade na medida em que transformarmos a nós mesmos. Enquanto nós imaginarmos que a humanidade vai se transformar porque ela vai se transformar, ela vai, mas é um processo extremamente longo. Nós temos que perceber que essa transformação depende de nós. E se nós nos transformamos, nós nos purificamos, nós, com todos os nossos equívocos, erros e enganos, buscamos, em primeiro lugar, perceber quem somos, quem é a nossa essência, observar os nossos pensamentos, purificar os nossos pensamentos, jogar no lixo todos os pensamentos que nós temos equivocados, todos os preconceitos, todos os medos, todo conflito existente dentro da nossa mente, nós, em primeiro lugar, vamos encontrar uma liberdade interna.
de estar livre desse lixo mental, uma ecologia mental que deve ser observada. Mas também temos que olhar as nossas emoções. Nós somos arrastados pelas emoções e, sobretudo, pelos prazeres. Sem perceber que o prazer é importante na vida, mas nós temos que, eu quando estou falando nós, estou falando sempre no ser interno, no ser verdadeiro, que deve comandar os pensamentos e que deve comandar as emoções. E temos que purificar os nossos sentimentos. O que falta no mundo de hoje é sensibilidade. Quando nós vemos essas maldades todas, elas são a falta de sensibilidade. É a falta de sensibilidade, é a falta de amor que faz com que exista o desamor, com que exista a insensibilidade. Então nós também temos que cuidar dos nossos sentimentos para que nós possamos expressar na coletividade um pensamento correto. Nós precisamos dar amor, mas eu diria que muito mais do que dar amor, nós precisamos ser amor. Há uma diferença. O dar amor é um estado consciente de estar fazendo atos e uma atitude de amor. Agora, o ser amor é até inconsciente. A pessoa alcança um estágio tal de amorosidade que ele é amor para com as pessoas todas. Ele se transforma numa pessoa que, tal qual um perfume que entra numa sala, aonde entra, ela leva amor, leva carinho, leva uma cultura de paz. Porque essa cultura de paz que nós estávamos falando, não é uma coisa teórica para estar nos livros, não é uma coisa teórica, ela pode ser até teórica, mas ela, como teoria, não realiza nada. Se nós queremos uma verdadeira cultura de paz, essa verdadeira cultura de paz começa com a transformação individual, com a transformação de cada um de nós. E aí, então, é que do ponto de vista de sentimento, nós temos que pensar em ser amor. Há uma coisa muito importante que também a gente tem que pensar nessa cultura de paz. É a palavra, o poder da palavra. A palavra tem o poder de ferir, tem o poder de abençoar. Há uma poesiazinha que no fim ela terminava dizendo assim: tirando as pedras pelos caminhos, com sua voz terna e carinhosa, confortando os pobrezinhos. A voz terna e carinhosa. O mundo é vibração. O mundo é vibração, tudo é vibração. O desamor é vibração, só que é vibração desarmônica. A harmonia está na vibração harmônica. O amor está na vibração harmônica. A palavra que nós devemos buscar desenvolver, todos nós, é a palavra de doçura, de amor, de ternura, em todas as circunstâncias. É claro que é muito fácil a gente ser terno com uma criancinha linda, e muito mais difícil a gente ser terno com uma pessoa que está nos incomodando, que está nos dizendo agressividades. Mas isso é que faz parte do nosso próprio processo da construção de um mundo de paz. Porque se nós não conseguimos construir o paz na família, não conseguimos construir paz no emprego, não conseguimos construir paz com o nosso empregador ou com o nosso subordinado, nós não vamos construir paz no mundo. A paz no mundo, ela será o resultado dessa transformação dos seres humanos em paz, de expressarem paz, de ser paz. Da mesma forma que eu falei em ser amor, é ser paz. O mundo é aquilo que nós somos. Somos egoístas, o mundo é egoísta. Somos medrosos, o mundo é medroso. Nós somos paz, o mundo é paz. E a base verdadeira para a transformação é essa. E é por isso que é tão difícil. É por isso que se fala tanto. É por isso que vêm figuras excelsas, como um Jesus Cristo à Terra, e o mundo continua como está. Porque é fundamental a sua palavra, é fundamental o seu exemplo. Claro que é fundamental. Mas é preciso que todos nós possamos fazer entrar no nosso sangue, na nossa seiva, na nossa vida,
esses ensinamentos de Cristo e de todos os grandes mestres da humanidade. Essa é a verdadeira cultura de paz. A verdadeira cultura de paz é a transformação de cada um de nós, porque não tenham dúvida que nós vamos continuar teorizando paz e não vamos encontrar paz enquanto não fizermos essa transformação. Mas quando um grande número de nós tiver feito essa transformação, nós transformaremos o mundo, não só por ser maioria, é mais do que isso, é maioria, mas é mais do que maioria. É que a própria mentalidade do mundo muda. Quando nós mudamos da escravidão que tínhamos até tão pouco tempo, meu avô vivia ainda na época da escravatura. Quando nós temos essa mudança, não é apenas que mudou uma maioria e hoje nós temos alguns que são a favor da liberdade e outros que digam, não, era bom o tempo da escravidão. Não, muda totalmente. Há uma famosa história contada pelos antropólogos sobre o 100º macaco. Dizem que eles fizeram experiências com macacos em uma ilha e que esses macacos ensinaram a eles a lavar as batatas que eles comiam. E alguns, então, aprenderam e outros começaram a chegar e aprender também a lavar uns com os outros, sem a interferência humana. Até que quando chegou num determinado momento, todos os macacos passaram a lavar as batatas e eles perceberam que mesmo outros que não tinham sido ensinados, nem por eles, nem por outros macacos, aquilo como que, vamos dizer, um plano coletivo mental dos macacos, sei lá eu o que seria. É muito difícil, mas é uma vibração, é uma sincronicidade existente no mundo animal, que todos os macacos passaram também a lavar batatas. E o fantástico desses antropólogos que contam essa história é que eles fizeram essa experiência em ilhas na Ásia, é que haviam outras ilhas próximas em que eles não chegaram a fazer experiência nenhuma, não chegaram a ensinar nenhum macaco a lavar as batatas. Mas quando naquela ilha principal aconteceu isso, automaticamente todos os outros também passaram a fazer a mesma coisa. É como que um processo de mutação global. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que nós, seres humanos, podemos, cada um de nós, olhar com profundidade quem somos, reconhecer a nossa natureza divina, reconhecer o trabalho que estamos fazendo aqui nessa terra, reconhecer que esperamos morrer melhores do que nascemos, com melhores qualidades, com melhores qualificações, e que possamos aprimorar os nossos pensamentos, com pensamentos de amor que vão transformar a sociedade, com atitudes de amor que são mais do que atos de amor. Ser amor é algo verdadeiro, não é externo, é ser generoso, não é ter atos de generosidade, é transformar o ser. E o que é transformar o ser? É deixar desabrochar em nós a divindade que existe em nós. É assim como uma flor que desabrocha, a divindade está dentro de nós e ela vai se expressar porque Deus nos fez divinos e nos fez com a mesma perfeição que Ele tem. E nós podemos, então, fazer esse mundo um mundo verdadeiramente de paz. E eu posso perceber que essas transformações, elas existem, até em coisas simples que eu posso perceber, por exemplo, um detalhe. Eu que tive o bom karma, eu diria, de ter nascido numa família de pais vegetarianos, eu me lembro que eu, quando era pequeno e falava nisso, as pessoas nem entendiam o que eram. Depois diziam, não, isso vai fazer muito mal. Depois diziam, não, eu não acredito. Até que a mentalidade vem mudando. E hoje, a grande totalidade das pessoas com as quais eu converso sobre esse tema, elas dizem, eu também já tentei, eu também desejo, que bom, isso faz bem para a saúde, isso é muito melhor, isso é muito interessante. Então eu vejo que há um processo de crescimento que eu estou convencido
que vai chegar um dia que isso vira. E a humanidade toda vai dizer, pô, mas como é que nós matávamos os nossos irmãozinhos, os animais, assim, sensivelmente? Como é que fazíamos isso? E eu posso dizer a vocês, eu que estou fazendo neste ano 72 anos de idade, que a gente pode viver muito bem sem matar os animais. Da mesma forma, que outros aprenderam que nós podemos viver muito bem sem escravos. Porque o grande argumento que existia contra a escravidão é que economicamente não era possível, como é que eu suportar isso, como é que ia ser isso e como é que ia ser aquilo. Bem, eu quero concluir dizendo que eu acredito profundamente na humanidade. Eu acredito profundamente no Deus interior que existe dentro de nós. Eu acredito profundamente que nós vivemos, todos nós, com valores equivocados, com valores trocados, até com inversão de valores, confundindo o que é força. Força não é a do homem musculoso, a força é a paciência, a força é a harmonia, a força é a perseverança. Nós invertemos valores, mas eu acredito profundamente que esses valores divinos que existem dentro de nós, eles vão pouco a pouco florescer, eles vão pouco a pouco se transformando em realidade, e que todos nós seremos parceiros na construção desse mundo de paz, uma cultura de paz. Se às vezes um homem, como um Gandhi, tem o poder de arrastar um país para a paz, na sua campanha da não violência, cada um de nós aqui tem esse mesmo poder. E juntos, o nosso poder é infinito. Juntos, o nosso poder é incomensurável. E por isso, quando a televisão veio me entrevistar aqui e veio me perguntar o que eu acho do encontro da nova consciência, eu disse com certeza de estar falando o correto. Esse é o encontro mais importante da humanidade. Não existe na humanidade um encontro tão importante como o da nova consciência. Pessoas que vêm aqui de coração aberto, com filosofias diferentes, com pensamentos diferentes, mas, sobretudo, uns respeitando aos outros, sobretudo, uns amando aos outros, sobretudo, todos procurando juntos encontrar uma cultura de paz, uma cultura de um mundo novo. E eu estou certo que, assim como a luz não pode ser contida pelas trevas, a luz transforma as trevas em luz. Esta nova consciência aqui é que está, com todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui. Nós havemos de ser uma ponta, um tijolinho na construção de uma nova humanidade, uma humanidade de amor, de fraternidade, de solidariedade, de respeito humano.